Ele é Deus para te atender. Creia nisso. Amém? Então, o primeiro culto, eu quero pregar sobre Deus entra em cena. É onde Israel está cativo durante 400 anos, no Egito. E aí Deus ouve, Deus vê, e Deus, Ele vai ao encontro de Israel. Agora olha o que diz o texto, Êxodo 2, do 23 ao 25. Amém, igreja? Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, da escravidão, do gemido e do sofrimento. E o seu clamor subiu a Deus. Como entender isso aqui, irmão? Vamos ler até o 25. Tem que olhar toda a página. 24. Ouvindo Deus o seu gemido, seu sofrimento, lembrou-se da sua aliança que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém, irmão? Israel está 400 anos, irmão, preso, cativo no Egito. Como isso aconteceu? Preste bem atenção aqui. Tinha um jovem chamado José, para você entender a história, não, você não vai entender. Um jovem chamado José, um menino que sonhava. Deus havia dado muito sonho, e Deus havia dito para ele que ia realizar esse sonho na vida dele, que através dele, aquela nação seria abençoada, e através da sua descendência. Mas os irmãos de José o invejaram, venderam José para o Egito. E José no Egito, ele serviu a Potifar, a mulher daquele senhor o acusou. Novamente José é preso, e na prisão colocaram sobre a tutela, a responsabilidade dele, dois homens importantes para o governo de Faraó, que era o padeiro mó e o copeiro mó. Ambos tiveram um sonho, e José dá a interpretação do sonho, e um deles ia voltar a servir a Faraó, o outro ia morrer. E José diz assim para aquele que iria voltar a servir a Faraó: lembra de mim, lembra de mim. Aquele homem não lembrou de José, esqueceu de José. Mas Faraó tem um sonho, e 2 anos depois aquele homem lembra que José havia dado a interpretação do sonho, e Faraó manda chamar, e José dá a interpretação do sonho para Faraó. E José diz: olha, coloca homem temente, que tenha compromisso com o reino de Deus do seu lado. Ele diz: você é o homem. Coloca José. E José vai abençoar aquele povo, salvar aquela nação, porque haveria de ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome. No período de fome, a família de José desce para o Egito para sustentar a minha família e meu pai. O pai de José, Jacó, vai para o Egito, ele sustenta. O Faraó dá a melhor terra para a família de José. E a Bíblia diz que Israel cresce, irmão, se multiplica. Esse Faraó, que tinha uma amizade, um carinho, um respeito para o José, morreu. Assume o filho dele, o menino mais novo. E aí os conselheiros dele dizem assim: olha, o povo de Israel, eles crescem como a areia do mar, como as estrelas do céu. Se esse povo se revoltar contra nós, vai tomar o reino.
Então pesa a mão sobre eles, coloca serviço pesado sobre eles. Olha aqui para mim, irmão. A grande preocupação nossa não é quando as coisas estão com problema ou passando crise, não é. É quando tudo estiver bem. Se preocupe. Acenda um alerta. Quando tudo estiver bem, acenda um alerta. Porque o inimigo da nossa alma vai se levantar contra nós. Vai se levantar contra a tua família. Vai se levantar contra teus sonhos. Se preocupe. Estava tudo bem, irmão. O faraó morreu, agora levanta o filho e ele agora vai oprimir, escravizar o povo de Israel. E agora entra o versículo de número 23, por favor, volta lá. Decorrido muitos dias, morreu o rei Faraó, que tinha esse carinho, esse respeito por José. E os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, e por causa da escravidão eles clamaram. Irmão, olha aqui, irmão. Eu não sei o sofrimento, a crise, o momento que você está vivendo hoje. Eu não sei se está complicado para a tua vida, ou não tem dado certo nada para a tua vida. Entrou 2026, hoje é 18, nada tem dado certo. O que nós precisamos fazer, irmão, diante de todo esse sofrimento, esse caos, essa crise, essa luta, essa angústia, esse gemido, é: clame a Deus. A Bíblia diz assim, irmão: clame a mim, e eu vou responder para vocês, e vou anunciar para vocês coisas grandes e poderosas que vocês ainda não sabem. A igreja precisa clamar, a igreja precisa orar, a igreja precisa se levantar para orar. Eu tenho dito aqui, irmão, que nós não podemos, enquanto igreja, ficarmos assistindo Mamanguape, a nossa juventude sendo ceifada. Mais 2 jovens morreram essa semana e vamos ficar só assistindo, irmão. Não podemos, irmãos. Precisamos nos levantar e ir ao encontro dele, irmão. Pregar o evangelho para eles. E nos bairros, Areal, Planalto, Gurguri, Bela Vista, onde eles estiverem, irmão, a igreja precisa ir pregar o evangelho para eles. Dizer para eles, irmãos, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Eu estava ouvindo um testemunho de um moço, menino jovem, casado, que veio de Natal morar em Mamanguape e casou aqui. Ele disse: pastor, eu vim de Natal viciado em cocaína, e saía daqui escondido da mulher, ia comprar cocaína em Natal e voltava, cheirava. Um dia eu estava com a mesa lá, as carreirinhas, com a nota para cheirar, e disse: Deus, por favor, o Senhor pode me libertar disso. Eu não queria mais cheirar cocaína, eu queria estar livre disso. Me liberte disso, Senhor. Ele pegou aquela cocaína, jogou fora. 6 meses depois ele disse: Senhor, se de fato o Senhor me libertou, eu quero encontrar ou estar perto de alguém que esteja cheirando e eu tenha ânsia de vômito. E ele disse que está em João Pessoa. Entrou num lugar e tinha 2 rapazes cheirando. Ele passou, foi para o carro, começou a vomitar. Disse: eu quero voltar de novo, quero que o Senhor faça assim de novo. Voltou, e os caras: vamos lá, tá afim? E ele voltou 3ª vez e foi no carro, deu ânsia de vômito e disse chorando: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor me libertou. Faz 6 anos que ele não cheira cocaína. É clamarmos, irmãos, é clamar a Ele com o coração quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desampara. Clame a Ele, peça ajuda a Ele.
Eles clamaram, irmão, e o seu clamor subiu até aquele que de fato pode resolver. Está vendo, irmão? Aquele que de fato tem o poder de nos libertar. Todos nós. Chegou a Deus. Quem crê, irmão, de verdade, que o teu clamor, a tua oração tem chegado até o Senhor, levanta a mão. Diga: eu creio, Jesus. Creia nisso, irmão. Jesus não é indiferente à tua oração. Jesus não é indiferente ao teu clamor. Ele está ouvindo, Ele está vendo. Ele te conhece. Ele sabe tudo sobre você. Tudo sobre você. Versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, o seu sofrimento, o seu grito. Olha aqui, irmão. Tem pessoas aqui hoje que muitas vezes em casa, irmão, ela não deixa sair voz no grito da alma para o marido não ouvir, ou para os filhos não ouvir. Ela vai no banheiro, ela vai no quarto, e a alma dela geme, irmão. A alma dela grita em silêncio. Só Ele, Deus. Sabe o que é maravilhoso, irmão? É que Jesus está vendo e ouvindo o teu gemido. Quando o marido não consegue ouvir, mesmo dormindo do lado, ele não consegue ouvir. Quando a alma só diz assim para ele: eu só queria um abraço teu, uma palavra sua, só dizer assim: eu amo você. Eu acho lindo, irmão, as crianças de hoje. As crianças de hoje é muito diferente de antigamente. As crianças de hoje, irmão, elas têm facilidade, ela não é tímida de dizer: vovô, eu te amo, vovô, eu amo você, papai, eu te amo. Irmãos, o quanto isso é maravilhoso para a alma nossa. Pense aqui comigo, irmão. Estamos em 2026. Quanto tempo faz que você, marido, não diz para sua mulher que o ama? Eu te amo. Eu amo você. Eu disse aqui um domingo que Gorete precisou tirar uma tampa de um pote de pressão, né? E ela não conseguia e disse: por favor, abre aqui. Opa. Aí ela olhou para mim e disse: como é bom ter um homem em casa. Irmão, você não sabe como aquilo me deixou forte. Como é bom ter um homem em casa. Será que a sua mulher, irmão, diz isso para você? Como é bom ter um marido em casa, ter um homem em casa, ter uma mulher em casa. Meu irmão, não tenha vergonha. Mas pastor, eu nunca ouvi do meu pai e da minha mãe dizendo: filho, eu amo você. Eu não sei se você já ouviu essa história, irmão. Uma jornalista encontrou um jovem na rua e disse: eu poderia fazer uma entrevista com você? Ele: sim, pode. Faz quanto tempo que você não diz que ama aquele que você ama? Ele disse: meu pai. Há muito tempo. Ela disse: você teria coragem de ligar agora para o seu pai e dizer: pai, eu te amo? Ele disse: tenho agora. Ligou para o pai e disse: pai, eu amo você. Ele desligou. Imediatamente o telefone dele tocou, era a mãe dele. Disse: filho,
que foi que você fez com seu pai? Seu pai está morrendo de chorar aqui. E ele disse: eu só disse para ele que eu amo ele. Só isso. Eu não sei se hoje, meu irmão, você está perto de um familiar seu. Olhe para ele e diga: eu amo você. Bruna, eu amo você. Só isso, irmão. Não machuca, não faz mal, não tem contraindicação, só faz o bem. Sabe, irmão? Chega em casa, liga para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para o seu filho: eu te amo. Volta lá. Versículo 24. Vamos lá. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Irmão, eu preguei quarta-feira aqui que José disse para aquele copeiro: lembra de mim? Ele esqueceu. Um ladrão na cruz, sem chance de mudar a história, de voltar atrás, de consertar o que fez de besteira na vida. Ele não tinha chance. Ele estava já morrendo na cruz. Mas aquele ladrão se arrependeu e reconheceu quem de fato estava do lado dele. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus, irmão? Hoje mesmo estarás comigo. Olha aqui, irmão. Eu não sei se alguém te esqueceu, mas eu quero dizer para você que Jesus diz para você nessa noite: hoje eu lembro da tua dor. Hoje eu lembro dos teus sonhos. Hoje eu lembro de todas as tuas orações. Hoje eu lembro de todas as tuas lágrimas. Hoje eu lembro. Creia nisso, irmão. E Ele lembra e vai se levantar para agir na tua vida e na tua família. 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus está vendo, irmão, a sua condição. Deus está vendo tudo. O que podemos aprender aqui, irmão, e tirar uma lição para a vida? Em primeiro lugar, podemos aprender aqui, irmão, que Deus, Ele viu o sofrimento do seu povo, e viu Deus os filhos de Israel. Deus, Ele vê o nosso sofrimento. Nós não podemos, irmãos, repetir o processo daqueles dois religiosos, o fariseu e o publicano, e os sacerdotes, que vê um homem caído, em vez de parar, irmão, para tentar ajudar, ou pelo menos perguntar para eles: o que você tem? Você precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Vez ou outra, irmão, eu faço isso, porque eu sei o valor de uma carona. Eu saio de casa, saio andando na rua de Mamanguape, que eu encontro com sacola de vozinha ou de criança num colo, eu digo: onde é que você mora? Eu vou levar você em casa. Sábado eu saí de moto, aí vi uma senhora com 4 sacolas da feira. Eu digo: a senhora mora onde? Nossa Senhora da Penha. Eu digo: vou levar a senhora, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse: Jesus já pagou. Deixei ela em casa.
Meio-dia, irmão, essa mulher ia chegar quase 1 hora lá. Se você quiser repetir isso, faça. Não faça como um irmão da nossa igreja, há uns anos atrás. Eu disse para ele que pastor Kerly, na época vivo, ele investiu 80 mil reais para evangelizar os homossexuais ali da Epitácio Pessoa e da Orla. Ele chegava, os jovens chegavam para aqueles homens que estavam fazendo ponto e dizia: quanto é 1 hora de programa? 200 reais, está aqui 200 reais para evangelizar você. Eu contei essa história na igreja, o irmão ouviu, aí disse que passou um dia, tinha uma prostituta na BR, disse: quanto é 1 hora? Ela disse 50, ele disse 50 para eu pregar Jesus. Eu disse: irmão, se tua mulher passasse, visse tu com aquela prostituta na BR, tu ia apanhar em casa, sozinho. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você quiser, irmão, você vai encontrar tanta gente que precisa de uma carona, só para você deixar em casa, e você vai ver o olhar, a alegria daquela pessoa que recebeu a carona. Muito obrigado, meu filho, muito obrigado. Deus veio, irmão, e Deus está vendo a minha e a tua necessidade e o teu sofrimento. O que eu aprendo nesse primeiro ponto, irmão? Eu aprendo aqui, irmão, que você pode estar sofrendo em silêncio, mas Deus vê cada lágrima. Amém, igreja? Você pode estar sofrendo em silêncio, calado, mas Deus está vendo cada lágrima sua. Cada lágrima sua. Segunda lição, podemos tirar aqui, irmão, é que Deus ouviu o clamor do seu povo, e Deus ouviu o seu gemido. O clamor chegou ao ouvido do Senhor. Igreja, não pare de clamar, não pare de orar, continue orando, porque 1 hora Deus vai se levantar e vai agir. Mas Ele quer ver em nós a perseverança, perseverarmos em oração, irmão. A oração pode parecer fraca, mas nunca é inútil, sem valor para Deus, não é. Deus responde no tempo certo, não no tempo da pressa humana, na hora que eu quero. Não é, irmão. Deus tem 1 hora, um momento certo para responder e agir na nossa vida, e o tempo certo dele não acrescenta dores, irmãos. O que eu aprendo nesse segundo ponto? É que continue orando. O clamor nunca é desperdiçado. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue, irmão? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que a multidão fazia, irmão? Cala a boca, fica calada. Quem é você para estar aqui clamando? Você não pode nem estar entre nós, você não é digna de estar entre nós, você é impura, e se você tocar em nós, seremos contaminados. Cala a boca. Quantas vezes a circunstância grita, irmão, para de orar. O que adianta estar na igreja, lendo a Bíblia, no culto de oração, sendo fiel a Deus, ajudando as pessoas? A lição é: continue orando, clamando, porque o teu clamor, a tua oração, Deus não vai desperdiçar. Terceira lição, irmão. Terceira lição. Deus lembrou da sua aliança, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. A aliança de Deus, irmãos, é uma aliança que Ele prometeu ser o nosso Deus, e você
ser povo dele. A aliança de Abraão, irmão, é uma aliança que a nossa família seria abençoada. A aliança de Jacó, de Isaac, irmão, é que toda a nossa descendência, irmão, seria abençoada por Deus. A aliança com Jacó, irmão, fala da aliança de que Deus tem poder de mudar, de transformar a nossa família. A nossa família. Agora temos a última aliança, a aliança com Jesus. Ele morreu na cruz para te dar vida e vida abundante. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Que nós aprendemos aqui é que as promessas de Deus não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. É hoje, amanhã e sempre. Ela nunca vai vencer. Sempre. Sempre. É uma aliança para sempre. Irmãos, a quarta lição podemos ter aqui é que Deus conheceu a condição do seu povo. Deus atentou para a sua condição. Deus conhece, irmão, profundamente a nossa dor. Conhece os nossos sofrimentos e se preocupa profundamente com cada sentimento nosso. Com cada sentimento nosso. Antes de Jesus libertar com poder, Ele se aproxima de nós com cuidado, oferecendo ajuda, auxílio. Eu estou aqui. O que eu aprendo aqui nessa quarta lição? Que Ele conhece a minha dor, o meu sofrimento, a minha condição. Deus não apenas resolve problemas, mas Ele caminha conosco. Quem precisa que Jesus caminhe conosco em 2026, levante a mão. Caminha, Jesus, com esse povo. Não nos deixe só, Senhor. Não nos deixe só. Que maravilha, irmão, sabemos que Jesus caminha com a sua igreja em 2026. O que eu levo para casa? Para viver de fato isso, para aplicar na minha vida diária. Quando ninguém vê, irmão, quando ninguém vê, Deus Ele vê. Amém? Eu não sei se todos nós aqui, quando éramos criança, da minha idade, 50 anos, 54, sua família tinha condições de lhe dar um presente, uma bicicleta, não sei. Minha mãe não tinha. E um dia eu vi os meninos da minha idade de moto, não era nem bicicleta, é a moto, ali em João Pessoa. E eu fiquei chorando, e ela me viu chorar e disse: você está chorando por quê, meu filho? Eu disse: mãe, porque eu nasci numa família pobre. A senhora não pode dar nada. Aí ela foi explicar sobre a vida. E eu fui entender sobre a vida. E eu dizia a Jesus: Senhor, por favor, me dê uma moto. E Jesus foi me abençoando. Me deu uma moto. E era a alegria da vida.
Quando eu saio andando de moto, irmão, aqui, eu abro os braços e digo, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Andar de moto é muito bom, irmão. É maravilhoso. É uma alegria que só sabe quem tem prazer. E quem gosta. Quem não gosta, não gosta. Mas quem gosta, não reclama de quem gosta. Eu tinha uma moto quando cheguei aqui, uma Phase 2250, era muito bonita, era uma série, aí começaram a me rotular, Pastor Boizinho. Eu digo, oh meu Jesus, eu vou ter que vender essa moto para não pegar esse rótulo. Vendi a moto, para não ficar com o rótulo, Pastor Boizinho. Pelo amor de Deus, irmão. Sabe por quê? As pessoas têm inveja. Irmãos, é porque sabe o quanto Deus é contigo e o quanto Deus tem te abençoado. Deus, Ele vê quando ninguém vê. Ninguém vê. Quando ninguém escuta, Deus, Ele ouve, irmão. Quando ninguém está te ouvindo, Deus está te ouvindo. Tem um fazendeiro, irmão, que ele é muito rico, ele tinha coleção de relógios caríssimo, mas ele tinha um que amava e usava todos os dias, que foi um presente do pai. Um dele estava na cocheira, perdeu aquele relógio. Chamou todos os funcionários e disse, olha, eu vou dar um prêmio para quem achar esse relógio. Todo mundo procura e ninguém achou. E ele triste, um jovem chegou e disse, Senhor, eu posso procurar? Eu vou encontrar. E aquele fazendeiro disse, todo mundo já procurou, ninguém encontrou, como você vai achar? Ele disse, olha, todo mundo em silêncio, ninguém fala nada. E todo mundo ficou em silêncio, parado. E aquele jovem saiu e encontrou o relógio e entregou para ele. E ele disse, como você encontrou? Ele disse, quando todo mundo estava em silêncio, eu ouvi o som do relógio. Tum, tum, e eu encontrei. O que a gente aprende, irmão? É que muitas vezes, para podermos ouvir a voz de Deus, é necessário silenciar as vozes que estão em volta de nós. Que vozes são essas? A voz do desespero. Tu não tem sentido. Por que viver? Por que continuar? Não tem razão para a vida. Tu nasceu para sofrer. Olha o karma que você carrega. Você não tem valor. Ninguém gosta de você. Ninguém ama você. Ninguém te vê. Ninguém te ouve. É preciso silenciar essas vozes e ouvir Jesus dizendo: filha, eu te amo. Eu sou teu pai, eu sou teu Deus. E você vai dizer: obrigado, porque eu tenho um pai, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, eu tenho alguém que me ama de verdade e que lembra de mim hoje, aqui, agora. Quando ninguém ouve, irmão, Ele ouve. Quando tudo parece esquecido, irmão, Deus se lembra. Quando a dor aperta, Ele conhece. Esse capítulo, irmão, o capítulo termina com silêncio. Mas vou pregar no segundo culto, capítulo 3, que começa com Deus chamando Moisés para um livramento, para levar o povo de Deus. Irmão, olha aqui para mim, escuta o que eu vou dizer. Antes de qualquer destruição, Deus dá um aviso e uma oportunidade.
Eu vou repetir, irmão. Antes de qualquer destruição, Deus dá um aviso e Deus dá uma oportunidade. Ló, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O aviso. Agora sai tu e tua casa. Uma oportunidade. Deus dá um aviso e Deus está te dando uma oportunidade. Se arrependa, irmão. Entregue sua vida a Jesus, meu irmão. Isso não é história de ser crente ou história de crente. Jesus está voltando, irmão, para buscar sua igreja. Nós vamos ser uma igreja só no céu, reinando com Ele para sempre. E a Bíblia diz que lá não tem dor, não tem sofrimento, não tem ranger de dente, não tem cartão de crédito, não tem conta para pagar, não tem boleto, não tem nada disso, irmão. É vida. É vida com Ele. Porque o trabalho hoje é fadonho e cansativo. O trabalho hoje, por causa do pecado, irmão. Mas o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma dádiva de Deus. Mas hoje é fadonho, você quer desistir, doido para fechar esse comércio, não aguento mais. Por quê? Porque é o pecado. O pecado de Adão e Eva, como representante da humanidade, alcançou todos nós. Aí a Bíblia diz, Paulo, a igreja de Corinto, por um entrou o pecado, mas por um também, que é Jesus, veio a salvação. Para você pensar, irmão, diz assim, para você pensar, se você está esperando uma resposta, coloca aí por favor. Se você está esperando uma resposta, creia, Deus já ouviu, Deus já viu, Deus já ouviu, já conhece, e Ele vai agir. Amém, igreja? Se você está esperando uma resposta de Deus, creia que Deus viu, ouviu, Ele vai agir. Quando Ele agir, irmão, dê testemunho, pastor, naquele dia aquela palavra foi para a minha vida e Deus está agindo. Deus está trabalhando, pelejando. Amém?